Oi, gente, boa tarde. Espero que me ouçam bem, por causa da garganta aqui, não sei se estão me ouvindo bem. Tudo bem com vocês? Falei no Stories agorinha que eu decidi fazer uma live. Olá, Reginaldo, paz de Deus. Conversar um pouquinho com vocês sobre o que é Trate-se Melhor, né? Que é o nome aqui do meu arroba, Trate-se Melhor. E faz tempo que eu não falo um pouquinho sobre isso. Na verdade, esse Instagram aqui eu vou trazer mais sobre tratar-se melhor, especialmente para as mulheres, mas serve para todas as pessoas, como Reginaldo ali. Deus abençoe e amém também. Então, gente, esse tratar-se melhor é uma coisa assim que começa de dentro, né, para fora, vamos colocar assim, mas pode começar de fora para dentro também. Oi, Ana, a questão do tratar-se melhor comigo, Larissa, né? Como que aconteceu? Eu tive um processo ali de depressão e ansiedade, diagnosticados lá por 2020, o Reginaldo sabe bem. E quando eu tive essa questão da depressão, que na época foi um diagnóstico, né, chamado assim, um diagnóstico médico, psiquiátrico, chamado misto de depressão, a depressão que a gente fala moderada, e eu tomei também medicamentos, e a ansiedade, a TAG. Quem já ouviu falar da TAG? Transtorno de ansiedade generalizada, aquela preocupação com tudo, com todos. E lá na época, né, nesse antigo trabalho, eu estava trabalhando ali por 2 pessoas, então tinha uma autocobrança, tinha a cobrança, uma pressão externa, mas tinha uma autocobrança muito grande, que eu só fui entender, fui lidar de uma forma diferente através do meu processo de análise. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou um pouco gripada, estou tentando falar um pouco alto. Enfim, e aí com essa tag, transtorno de ansiedade generalizada, que generalizada é porque você se preocupa com tudo e com todos, vamos colocar assim essas palavras também generalizadas. E a depressão, né, quem conhece um pouquinho da questão depressiva, é quando parece que nada tá fazendo sentido, a vida, não, você não acha esperança. Aí eu tava ali nesse trabalho, então eu tava um pouco já sobrecarregada, angustiada, mas a depressão, né, na minha análise, eu fui descobrindo as minhas questões, a depressão também tem algo ali da nossa história, de como foi a nossa infância, a nossa juventude, e aí você vai acumulando coisas, sabe aquela pessoa, eu pelo menos sempre fui assim, muito esforçada, aquela pessoa forte, aquela pessoa que faz e acontece, estuda e tal, mas uma hora cansa, né? De ser essa pessoa muito esforçada, vamos colocar assim. E aí veio a questão desse processo de depressão, que eu fui olhar numa análise. Olá, Alessandro. Eu fui olhar na minha análise pessoal o que estava acontecendo em relação a essa depressão. Tô contando aqui para vocês um pouquinho sobre o meu arroba que trate-se melhor. O que é isso, tratar-se melhor? E tem a ver com a minha história, com a questão de ter o diagnóstico ali lá por 2019, 20 de depressão e ansiedade. E voltando, né, sobre a questão da depressão, tive também, porque aí a gente tem às vezes um diagnóstico, tô falando médico, né, ou psicológico, e isso inclui outros sintomas. Eu tive também ataques de pânico. Ataques de pânico é um tipo de ansiedade. Quem aí conhece ou quem convive ou já viveu isso, né, de sentir esse ataque de pânico, que é aquele acelerado coração e parece que você vai ir pro fim da sua vida. Acho que não pode nomear esse nome aqui para não cair a live. Parece que, ai, gente, parece que você quer sair do ambiente que você tá. No meu caso, eu tive vários ataques de pânico no trabalho que eu estava e um choro do nada, assim. Aparentemente não tinha nada, mas o choro vem, um choro, um desespero, uma angústia terrível, uma ansiedade terrível. Para psicanálise, o ataque de pânico, a gente fala que é uma angústia sem nome. É uma coisa assim que você, né, não consegue nomear. Eu tô nomeando sintomas, mas a causa você não consegue nomear assim de uma forma tão fácil. Aí numa análise também, pessoal, por exemplo, que daí eu fui fazer o meu tratamento de análise, eu sempre falo que a psiquiatra que eu estava em tratamento, tomando medicamento tanto para depressão, tanto para ansiedade, para ataque de pânico, tinha
um outro medicamento que era para tomar só para ataque de pânico, quando tinha essas crises, seria tipo as crises de ansiedade, um nome que as pessoas usam mais comum, crises de ansiedade que eu tive. Quando eu tava tomando essa questão desse medicamento, a psiquiatra muito sensata falou que era muito importante, me indicou fazer terapia. Aí eu conheci várias terapias até chegar na análise pessoal, nessa, vamos chamar de terapia analítica, que é análise pessoal. E enfim, como eu tava falando, o ataque de pânico, que para psicanálise, né, que hoje é o meu trabalho, eu sou psicanalista, faço aí essa função com vários pacientes. Quando você começa a nomear sobre esse ataque de pânico, sobre, né, como eu tô falando para psicanálise, essa angústia que não tem nome, aí já não vira mais uma angústia sem nome, porque você tá começando a nomear, você tá começando, a gente fala, a dar um contorno para esse vazio, para essa falta, para essa dor, para essa angústia. E isso meio que vai desangustiando, ou como a gente fala, né, a proposta de uma análise, vai te fazendo sofrer menos. Enfim, então, chegar no ponto aqui do trate-se melhor, como que foi? Deixa eu beber uma água. Muitas sessões, né? Mas teve um determinado momento que eu cheguei nesse assunto que eu quero falar pra vocês. Que eu queria que os outros me tratassem bem. Me tratassem bem nessa empresa, nem falei, né, que eu fiz graduação em engenharia ambiental e sanitária, então eu trabalhava nessa área ambiental, né? Era laboratorista de saneamento. E para chegar nesse ponto de eu questionar ali na minha análise sobre essa questão de se tratar melhor, no caso, querer que o outro me tratasse bem, a empresa, meu esposo, as amizades, mas ali, numa sessão de análise, gente, né, hoje eu, enquanto analista, também faço algo nesse sentido de manejo, a gente leva a pessoa, né, eu fui levada, a questionar o que você tá pedindo ao outro. E eu comecei a questionar, né? Foi ali os manejos da minha analista. Nossa, eu quero que o mundo me trate bem, vamos por assim. Quem aí deseja que todo mundo trate você melhor? Mas eu não estava me tratando bem, porque eu também não falei, mas eu tive questões de autolesão, que é quando a gente se machuca a pele, né? O pulso, alguma parte do corpo. Tem gente que é alguma questão dos cabelos. Olá, Fer, prazer. Então, eu tive essa questão de autolesão, que é quando o sofrimento psíquico, emocional é tão grande e você não tem ali ferramentas para elaborar aquilo, que você começa às vezes até a se machucar, né? Isso às vezes acontece também com os adolescentes, mas pode acontecer com qualquer pessoa, porque eu já tava ali, quantos anos acho que eu tinha? Uns 27, 28, não recordo agora. Então, eu tive essa questão de autolesão. E aí eu fui levando isso para minha análise. Gente, a análise ajuda muito. Com qualquer questão que você esteja sentindo que está te levando a um sofrimento psíquico, emocional e às vezes, como eu tô falando, até físico. Mas principalmente essas questões que eu trouxe aqui, que eu passei, que eu tive o diagnóstico, né? De depressão, de ansiedade, uma análise pessoal ajuda muito, né? Hoje eu trabalho enquanto analista, sei o quanto importa essa escuta. Eu desse lado como analista e eu do lado do paciente, que a gente chama o paciente na análise de analisante. Mas enfim, foi na minha análise e nos meus questionamentos no dia a dia, porque eu gosto de, no meu dia a dia, trabalhar a questão do autoconhecimento, que eu fui olhar para mim, nossa, eu quero que o mundo me trate bem, o mundo pensando ali no meu trabalho, pensando no meu esposo, pensando, né, essa coisa do mundo externo. Olá, Noemi! E aí eu quero que o mundo me trate bem, mas eu não estava me tratando bem. Então foi um dos questionamentos que eu trouxe ali na minha análise, nas minhas sessões. E aí eu fui para esse olhar, nossa, eu quero que o outro me trate bem, eu não estou me tratando bem, que tive essas questões, que é um sofrimento psíquico, precisa ser acolhido por um profissional, mas me levando a questionar tudo que eu estava passando, todos esses sofrimentos, ataque de pânico, crise de ansiedade, depressão, ansiedade, coisa arada assim. Coisa arada é uma mulher que eu sigo aqui que fala desse jeito que eu acabei falando. Que eu percebi que, gente, eu que preciso começar a me tratar melhor, sabe? E aí eu comecei essa questão de olhar para mim, como eu tinha havia me tratado até o momento, como eu estava me tratando mal, inclusive, até o momento, nesse sentido
de olhar para essa depressão, olhar para essa ansiedade, olhar até para essa questão que eu falei aqui para vocês da autolesão, que aí, gente, aí olhar para essas questões é olhar para sua história, é olhar para o que você aprendeu do que é amor. Vocês já pensaram? Eu gosto muito desse tema, eu vou ver se eu trago live sobre isso, quero ver se interessa a vocês, sobre amor, pensar o amor. Porque o que é amor em um sentido assim, analítico mesmo, o que é amor para cada um de vocês. E daí na minha análise eu fui refletir o que eu aprendi de amor, o que era amor para mim, quando e como que eu me sinto amada, como e quando que eu me sinto amando. Enfim, eu fui trabalhando essas questões, né, é um diálogo interno, né, muito profundo, a análise pessoal, e no meu dia a dia também trabalhando o autoconhecimento. E foi assim, gente, que nasceu, no sentido de nascer de dentro de mim, esse @ trate-se melhor, no sentido de eu viver ele. Uau, eu quero que todos me tratem bem e tratem-me melhor, né? Mas por que eu não estou me tratando bem? E aí eu fui olhar para minha história, acolher essas questões, aprender, né? Eu gosto de falar que o amor próprio, por exemplo, é uma construção. Então, aprender a me acolher, aprender a construir amor próprio. E assim nasceu o @ trate-se melhor. Queria saber se vocês gostaram, uma parte dessa história, porque ela é muito profunda, né? Quem viveu aí ou sobreviveu a processos de depressão, de ansiedade. Eu tive questões de ideação suicida, que são pensamentos de morte, de morrer, esses ataques de pânico, que seriam as crises de ansiedade, as pessoas falam hoje em dia, né? Enfim, várias coisas nesse sentido, sabe? Que é um processo árduo, longo, difícil, dolorido, que quando a gente tá nesse processo, a gente acha que não vai conseguir sair disso. Mas consegue, com uma boa ajuda profissional, com um bom acompanhamento. Não é só medicamento, precisa desse acompanhamento terapêutico. E eu queria aproveitar também, como eu tô falando do meu @, como que nasceu, trate-se melhor, para falar como que nasceu o GMT, que é o Grupo Mulher Trate-se Melhor, que agora a gente tá na turma 3. Né? Teve a turma 1 em novembro de 2024, aí a turma 2, acho que a gente começou em fevereiro, porque às vezes vai mais de um mês, porque são 5 semanas de acompanhamento, uma sessão por semana, de 1h20, 1h30, porque é em grupo de mulheres. GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor. Né? Aí vocês estão vendo que tem tudo a ver com a minha história com o Trate-se Melhor. Só que aí eu tentei, como que eu posso falar isso? Construir, né, ao longo aí dessas outras turmas, uma questão de como se fosse um método mesmo, para ajudar as mulheres a realmente, sabe, viverem a própria vida, os próprios desejos, e dentro do que for possível, com menos peso, com menos sofrimento, lidando melhor com as próprias emoções. A gente trabalha ali no GMT também, assim como numa análise, mas estou falando agora do GMT, o grupo de mulheres, a gente trabalha a sua questão emocional, como começar realmente a se acolher. Você tem seu espaço de fala, então vou te ajudar nesse sentido, de construir um saber em relação a começar a se acolher, a construir esse amor próprio. Deixa eu beber uma água. Construir esse trate-se melhor, né, que eu tô comentando aqui um pouquinho para vocês. Construir, principalmente, né, a gente tem ali um método, que são 5 partes. Então, construir a questão do seu desejo, mas o seu desejo, que seria o quê? O seu sonho, o seu objetivo, de uma forma mais genuína, em 5 áreas, que dentro do GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor, a gente trabalha com 5 áreas. Autoconhecimento é a primeira questão que a gente vai olhar. Saúde no geral, aí cada uma, por isso que é um espaço vivo, né? O GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor, é um espaço vivo, então cada uma vai ter um contexto ali. Eu já tive uma mulher que era mãezinha recente, né? Tinha um filhinho de 2 meses, então ela tava vendo um contexto de saúde, de conseguir começar a fazer uma caminhada, conseguir se cuidar aí desse corpo que tá ali mais, né, focado no filho que ela acabou de ter. Enfim, é um exemplo para vocês entenderem.
A outra era a questão de exames, que tinha dores, que não estava olhando. E aí, questão de enrolar para ir ver, quem que nunca fez isso? Então, vamos lá, 5 áreas do GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor. Autoconhecimento, saúde, como eu tô falando, eu vou conversar com cada mulher e a gente vai descobrindo juntas o que precisa para agora de atenção. Relacionamentos, aqui entra relacionamentos, pode ser amoroso ou não, relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho, relacionamentos. Vamos olhar para os relacionamentos de vocês. Eu já vou falar os outros 5 passos, porque o GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor, tem 5 passos. Aí vocês vão entender o que a gente olha em cada um desses. Autoconhecimento, saúde, relacionamentos, prosperidade. Na prosperidade entra a expansão em todas essas áreas, no sentido de viver o mais, de viver abundante. Prosperidade entra também trabalho, o que você quer em relação ao seu trabalho, estudos, o que você quer estudar para você crescer. Teve uma mulher no GMT, acho que foi o 2, que ela trouxe um desejo grande de fazer uma graduação em teologia. E bem específico, acho que era uma graduação na igreja dela mesmo, que tinha, não sei se é graduação ou um curso livre, porque acho que teologia tem, né, graduação, curso livre, enfim. E ela tava há mais de 10 anos enrolando esse projeto, porque colocava todas as pessoas na frente, menos ela. Lembra que eu fiz de uma aula, é um tema também que eu falo muito aqui, se escolha, pare de se anular. Então, a gente trabalha também esse tema na prática, ali com o meu acompanhamento, de você começar a se escolher. Então, essa mulher, no caso da prosperidade, o desejo dela era estudar esse curso, que ela, inclusive, está estudando, né? E aí, a última área, espiritualidade. Espiritualidade entra uma questão, assim, do que é essa espiritualidade para cada uma de vocês. Então, a gente vai trabalhar, eu vou trazer ali questionamentos para que você comece a se perceber que lugar que você está colocando a espiritualidade na sua vida e o que você pode começar a agir nesse desejo. Essas são as 5 áreas: autoconhecimento, saúde, relacionamentos, prosperidade e espiritualidade. E aí tem 5 passos. Quais são os 5 passos do GMT, do método Grupo Mulher Trate-se Melhor? Trate-se melhor, tudo a ver aqui com o meu arroba. Deixa eu só beber uma água. Os 5 passos, olá! Os 5 passos do GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor. Passo 1, desejo. Vamos olhar dentro daquelas 5 áreas: autoconhecimento, saúde, relacionamentos, prosperidade e espiritualidade, né? Cada um que foi importante para você. A gente vai no primeiro passo. Qual que é o seu desejo dentro dessas 5 áreas? E aí, nas 5 semanas de acompanhamento do GMT, eu vou com você ver o que realmente está pegando mais. A gente vai focar, mas a gente consegue. Vou trazer exercícios, práticas de autoconhecimento, práticas para você se conectar mais com você, se conectar mais aí com o seu sentir, para a gente ver qual que é o seu desejo em cada área. Passo 2. E dentro do passo 1, a gente também já vê as angústias em relação a esse desejo. Passo 2. Aí a gente vai ver a sua história. O que a sua história tem a ver com esses desejos? Lembra que quando eu contei aqui um pouco para vocês sobre como nasceu o meu arroba Trate-se Melhor, de algo de eu não estar me tratando bem, mas eu queria que o outro me tratasse bem? Então eu comecei a também olhar mais para dentro e realmente começar a me tratar melhor? Olá! Então, isso é uma questão do passo 2 do GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor. O 1, a gente vai ver desejos e angústia. O 2, a gente vai ver a sua história. O que sua história tem a ver com esses desejos e angústia? Porque, como eu falei, quando eu tive o diagnóstico de depressão e de ansiedade, tinha algo ali também da minha história. Gente, quem quiser e puder compartilhar com uma amiga, tá? Eu agradeço de coração. Compartilhe essa live com uma amiga. Então, passo 1... desejos e angústias. Passo 2, a sua história. Vamos olhar para a sua história, o que você está falando que deseja, o que tem a ver com a sua história, as angústias que você sente, o que tem a ver com a sua história, gente, porque se a gente não acolhe a nossa história, não acolhe, né, os processos que a gente passou na vida, as coisas aí que estão recalcadas, que quando entra no processo, seja de análise ou no grupo não é análise, o GMT, né, mas o grupo mexe com alguma coisa aí recalcada, então a gente precisa acolher esse seu sentir que vier, ou acolher a sua história. Passo 3, identificações. O que tem aí na sua história que talvez não é seu,
que tem aí na sua história que são crenças, que são coisas que você ouviu e fica repetindo e você nem sabe por quê. O que tem aí na sua história, né, do passo 2, que são coisas assim que você tá carregando, sabe? Aquele peso, tá pesado e você tá carregando, e aí você fala assim, mas gente, isso aqui nem é meu, isso aqui é uma coisa aprendida. E aí você olha hoje, né, no grupo você vai ter esse espaço, esse acompanhamento de 5 semanas, de olhar e falar o que você quer, porque lembra que a gente já começou a olhar o seu desejo, porque a gente vai olhando ao longo das 5 semanas, mas esses são os passos. Você vai vendo que tem identificações, coisas assim que você tá carregando que não são suas, que dá pra gente soltar, dá pra gente se liberar disso de alguma forma, que é através também da fala e de alguns exercícios que eu quero trazer ali pra vocês, de reflexão, de meditação, de visualização. Quarto passo, separação. Separação no sentido assim, quem é você sem esse monte de crença? Quem é você agora que já começou a trabalhar e ressignificar a sua história? Quem é você em relação ao desejo? Qual que é o seu real desejo? Seu desejo mais genuíno, mais puro, vamos colocar assim. Porque para psicanálise, gente, colocando aqui, pontuando algo, não tem uma coisa assim de ser um desejo tão nosso que não tenha nada do outro, esses outros que a gente que são figuras importantes para nós, seja quem foi quem fez uma função de cuidar de você, seja pai, mãe ou outra pessoa que fez essa função, professores, maridos, né? No caso o grupo é para mulheres, então no exemplo, namorados, sei lá o quê, seja quem for, né? A gente precisa fazer meio que essa separação e eu vou te ajudar nesse sentido de quem é você sem essa história que você tá me contando que você não consegue fazer tal coisa. Quem é você nessa nova posição, nesse novo posicionamento que você deseja começar a agir de uma certa maneira. Agir, por exemplo, de uma forma de uma mulher que age no próprio desejo, de uma mulher potente naquilo que diz querer. Quem que é você se a gente tirar todas as justificativas que você se coloca para não agir naquilo que você quer, para não crescer? Às vezes a gente, né, eu tive também uma questão assim, passando pela questão do relacionamento, de não conseguir ter um diálogo. E aí eu lembro na minha análise, de a minha analista indagar uma questão assim, tem todo um contexto, tá, gente? É só um recortezinho da minha análise, por isso que eu estou comentando. Cadê a mulher aí? Era uma pergunta pra mim, né? Eu sei que, gente, resumindo, eu saí assim da sessão e falei, eu vou marcar uma terapia de casal. E eu marquei pro meu esposo, combinei, eu ia pagar uma sessão, ele ia pagar outra, e a gente fez assim 1 ano. E ajudou muito na questão de começar realmente a ter um diálogo. E continuei minha análise pessoal, né? Eu como paciente, hoje eu atendo, mas tô falando quando eu tava ali como paciente. Então eu quero trazer também no grupo GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor, a turma 3. Eu vou ver se depois eu vou fazer post com vários depoimentos que eu recebi. Então eu quero trazer ali, olá Agatha, no GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor, essa visão, essa expertise, essa experiência que eu tenho de análise como paciente e de análise enquanto analista, né? Porque fiz formação, continuo estudando a questão que a gente fala de um tripé, que é continuar sua análise, é continuar estudando a teoria e é investir em supervisão. Esses dias até falei aqui para vocês que eu entrei numa supervisão nova, que tem um valor de dinheiro também, mas de tempo e de desejo assim, que eu fiquei muito animada, tô muito feliz. Então, eu quero trazer toda essa expertise que eu tenho, só que pro grupo. Boa tarde, Agatha. Então, pro grupo GMT, essa turma 3, né, que eu tô falando pra vocês. Mas continuando os passos, falando um pouquinho do método pra vocês, que a gente vai viver ele durante as 5 semanas de acompanhamento. Desejo e angústia, vamos olhar os desejos e angústias seus, a sua história, o que desse desejo e angústia tem a ver com a sua história, as identificações, o que é seu e o que é do outro, mas sabe aquelas crenças que a gente vai carregando, coisas, pesos que não são nossos. Então você vai falar sobre isso, vou trazer exercício, você vai começar a se perceber, a separação, quem é você, sem esse monte de justificativa,
sem esse sofrimento, de algum modo, né? Quem é você, então, quem é você em relação aos seus desejos? E por fim, eu quero trazer ferramentas. Durante as 5 semanas eu vou estar trabalhando isso, questionamentos, para que você comece a alinhar o que você pensa, o que você sente, o que você quer, né? A ação, desculpa, o final é o que você pensa, o que você sente e as suas atitudes em relação a isso. Eu lembro de uma mulher no grupo GMT, né, na primeira turma ainda, ela inclusive é psicóloga e psicanalista, eu tive algumas psicanalistas no grupo, que ela trouxe assim, que gente, né, ali na nosso papo ali do grupo, eu nunca tinha pensado o que eu penso sobre o que eu digo querer, porque ela pensava muito mal do desejo dela. E tem uma questão assim importante, né? Eu lembro de ver muito isso na outra formação que eu fiz, formação de inteligência emocional, que é quando você pensa mal de algo que você diz querer, muito provavelmente, muito difícil você alcançar aquilo. Sabe quando a pessoa fala mal do corpo da outra, do cabelo, na verdade ela meio que quer aquilo, só que ela não consegue falar, então ela fala mal. Então, assim, provavelmente você nunca vai alcançar. Então, a gente trabalha ali o que você pensa, sente e as atitudes em relação ao passo 1, aos seus desejos e angústia. É mais ou menos por aí o GMT, vou estar falando mais disso. É um acompanhamento de 5 semanas, como eu falei, com todo esse feeling aí, com todo... Olá, Mai! Com todo esse acompanhamento, com essa minha experiência, tanto de paciente, contei aqui para vocês, processos depressivos, ansiedade, questão no casamento, falta de diálogo, enfim, um pouquinho da minha análise, alguns recortes. Olá! E aí eu vou trazer essa experiência. E enquanto analista, porque eu tenho formação em psicanálise, né? Estou num percurso agora da psicanálise lacaniana. Percurso, a gente fala, é tripé. Continuar investindo em teoria, continuar investindo em supervisão, que eu contei pra vocês, no meu novo grupo, tô muito animada. Continuar investindo em análise. E eu sou, gente, a mulher, assim, que gosta de se conhecer no dia a dia, na prática. Eu gosto de coisa prática. Eu quero ajudar vocês, né, com esses 5 passos do GMT, que é olhar os seus desejos e angústias, a sua história, o que tem a ver com a sua história, identificações, o que realmente é seu, quais são crenças, pesos que você tem carregado que não são seus, separação, quem é você sem esses pesos, sem essas justificativas que te deixam no mesmo lugar, e ferramentas para alinhar pensamento, sentir e atitudes, que isso a gente vai trabalhando ao longo dos 5 encontros do GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor, que está com vagas abertas. Turma 3. Então, gente, um pouquinho disso. Outra coisa que é interessante falar, que esse grupo, que vai ter no máximo 6 mulheres, é um espaço para que você tenha o seu lugar de fala. Assim como numa análise, não é uma análise, tá? Não é essa a proposta, ele é mais terapêutico, mas ele tem, sim, um espaço de fala. E gente, eu, enquanto psicanalista, aí há praticamente 3 anos, a minha escuta não tem como não passar pela questão psicanalítica. O que eu quero dizer com escuta psicanalítica? É uma escuta muito fina, muito cuidadosa, muito... Além do que você tá falando ali, a gente consegue ir mais profundo, sabe? A gente consegue trabalhar, vamos colocar assim, um autoconhecimento mais profundo. Essa é a proposta do GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor. Eu falo que é o espaço para as mulheres serem livres para falar. Para falar o quê, Larissa? É o GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor. Você é livre para falar o seu sentir, para a gente elaborar ali juntas a gente fala um novo saber sobre o seu sentir, aprender a acolher as próprias emoções e o principal é falar dos seus desejos, quais desejos que estão aí guardados no seu coração, que só você sabe, às vezes você escondeu, já tem até, que nem eu falei da mulher que era 10 anos, que estava guardado o desejo de fazer a graduação de teologia, às vezes o seu tá desse jeito também, e ela começou a fazer, a gente foi trabalhando isso, um plano, olhamos para os porquê, as justificativas, lembra que eu falei da etapa do GMT, do método da separação, das justificativas, para ela se ver, quem sou eu sou uma mulher que deseja e quer fazer alguma coisa da própria vida, gente, a gente tem essa vida, então vamos vivê-la da melhor maneira possível. Esse é o espaço do GMT, que
eu quero deixar aqui que tá com vagas abertas, pretendo que a gente comece esse mês de julho, e aí são 5 semanas, um encontro por semana, a quintas-feiras, 19h30, horário de Brasília. Quem é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é tudo online, mas o horário seria 1 hora a menos, tá? Mas são as quintas-feiras, 19h30, 5 encontros de 1h20, nesse grupo pequeno de mulheres, para que vocês se sintam, né? Eu lembro de receber depoimentos de mulheres que sentiram assim, nossa, que gostoso que é poder compartilhar, poder ser acolhida, poder ouvir outras mulheres que passam por questões parecidas. Eu achei que era só eu no mundo sofrendo com alguma questão, né, emocional, no casamento, de relacionamentos, de saúde, dentro dessas 5 áreas, né, autoconhecimento, saúde, relacionamento, espiritualidade, prosperidade. Questiono mesmo, elas trazem as dificuldades em relação ali, no caso da prosperidade, pode entrar o trabalho. Então, entrou questão de trabalho, a gente olha para isso, eu trago também toda a minha expertise em relação a mentorias, que eu invisto também em mim, bem caro, gente, investir em mentorias, né? Então, é isso, gente, a proposta do GMT, o seu espaço mulher livre, o seu espaço, assim, para você falar, para você colocar em palavras e eu para te ajudar, te acolhendo nesse espaço, e te ajudando com o método. Vamos olhar desejos e angústias, vamos olhar sua história, vamos ver o que tá aí grudado no outro que não é seu, as identificações, vamos separar um pouquinho quem é você sem esse monte de questão que você tá trazendo. E por fim, ferramentas que vai ser ao longo das 5 semanas de acompanhamento, ferramentas para você começar a alinhar. O que eu penso sobre o que eu quero, sobre mim, ou trate-se melhor, como eu estou me tratando, como eu me sinto, porque sempre tem algo da nossa história, por isso que eu coloquei no método uma parte sobre a nossa história, e como eu tô agindo, eu tô me colocando em movimento nesse desejo ou eu tô paralisada, com medo? Então eu quero deixar essa proposta para vocês, pra gente juntas construir aí um caminho para os desejos de vocês mais genuínos, vamos descobrir, investigar eles juntas, tá? Para começar agora em julho, são 5 semanas de acompanhamento. O valor, gente, o valor é 550, 550, mas tem possibilidade de cartão, vou parcelar esse valor sem juros. Pode ser também no Pix, aí eu consigo dar um outro desconto, fale comigo que eu vou te dar o desconto também, precisa ser pago antes da gente iniciar. Vai ser nas quintas-feiras, 19h30, horário de Brasília. Quem é aqui da minha cidade de Campo Grande, online mesmo, mas é 1 hora a menos do que 19h30, tá? Então, se você teve algum interesse, se tem alguma mulher que te veio na mente, assim, que precisa de um grupo terapêutico e igual esse, um grupo direcionado para te ajudar a realmente, sabe, investigar seu desejo e ir além, agir naquele desejo, e principalmente, gente, aprender a se acolher, aprender a se tratar melhor, realmente eu falo, né, construir esse amor próprio e, consequentemente, ter certeza, vai estar construindo autoestima, tá? Então, eu quero trazer essa proposta aqui para vocês. Se te interessou, fale comigo, não se preocupe, será que eu falo? Fale, pergunte o que você quiser perguntar, vamos conversar, vamos ver as possibilidades para você, seja de pagamento, seja para você quer saber mais sobre o método, sobre como que é esses 5 semanas de acompanhamento, como que é esse encontro semanal, como que é esse encontro em grupo, tá bom, gente? Então eu aguardo vocês, para vocês virem falar que ficou de dúvida, quem já falou, não, eu quero entrar porque eu sou uma mulher decidida e eu estava buscando esse grupo e esse grupo, a Larissa aqui apareceu para mim, eu quero ir nesse grupo com essa psicanalista, então bora entrar, tá? Fale comigo, vou estar aguardando vocês. Um grande beijo e eu espero que vocês comecem a se tratar melhor. Pode começar pelo GMT, Grupo Mulher Trate-se Melhor. Eu aguardo vocês, gente.